Olá, pessoal, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Bom, estou aqui para falar sobre o nosso terceiro vídeo, que o assunto hoje é sobre crianças no mundo espiritual, crianças na questão de energias, né? Então, quando as mamães trazem os bebês para fazer uma energização, para fazer uma técnica de limpeza energética, normalmente quando os bebês chegam aqui, eles estão agitados, as crianças não dormem direito, né? Então, antigamente usava-se o benzimento. Hoje em dia tem poucos benzedores, né? São quase raros os benzedores. Então, as mamães trazem as crianças para fazer uma energização, um reiki, né? Porque a criança também absorve muita energia negativa. Essa energia, ou quebranto que chamam, né? Até pelo fato de muitas pessoas admirarem muito a criança, estarem pegando muito no colo. Então, assim, isso também, dependendo da energia da pessoa que pega o bebê, acaba sobrecarregando, né? O bebê ou a criança maiorzinha. Então, assim, as crianças também se sobrecarregam, por mais que elas sejam toda criança iluminada, toda criança tem a sua proteção, mas mesmo assim a criança precisa, né? Precisa assim de uma limpeza energética, precisa de um benzimento, de uma oração, né? A criança a gente sempre tem que cuidar esse lado, porque senão os bebês não dormem direito. A criança ou a criança em geral, assim, eles ficam agitados durante o sono. Então tem que observar muito, tem que cuidar, né? Porque as crianças também acabam desenvolvendo um probleminha no chakra, no plexo, que eles sentem muita dor e que somente com massagem, né, para aliviar a massagem, uma energização, ou um benzimento, alguma simpatia que antigamente usava-se bastante. Então vamos cuidar das nossas crianças. Outra coisa que eu queria falar também é sobre as crianças no mundo espiritual. Então, assim, a criança, quando há o desencarne de uma criança, nunca é por imprudência, nunca é por... assim, a criança nunca vai antes da hora. A criança no plano terrestre é o único ser, né? É a única que não... A criança, em hipótese nenhuma, ela vai antes da hora. Diferente de jovens, diferente de pessoas mais velhas, que às vezes por imprudência, enfim, por vários motivos, por homicídios, suicídios, né? Acontece de ir antes do tempo. Então, a criança não. A criança, ela vai no momento que ela tem que ir, né? Independente da hora, independente, né, de muita coisa. Então, assim, a criança, quando há o desencarne de uma criança, seja do jeito que for, era o momento, era a hora daquela criança partir. Então, assim, cabe a nós, os pais, né? Então, assim, buscar o entendimento, buscar o auxílio, buscar uma proteção, buscar uma ajuda, né? Para que essa criança também fique bem no mundo espiritual, porque precisavam dela lá no mundo espiritual, né? Então, assim, a criança jamais vai antes da hora, né? Mesmo que esses casos absurdos que acontece de morte de crianças, mesmo em situações assim horríveis, né? Então, assim, que para nós é chocante, para a criança era o momento, ela tinha que partir, né? Então, assim, mesmo seja na situação que for, a criança, ela nunca vai antes do momento, né? Então, nós temos que buscar entender isso, né? A criança é protegida de Deus, a criança
ela tem essa proteção divina desde o momento que nasce até uma certa idade, né? A criança sempre ela está protegida. Então, quando há, né, um caso muito sério, um caso que nós achamos assim, sofreu, sentiu dor, né, antes do desencarne, não, a criança não sente, né, o espíritozinho dela já sai momentos antes do corpo. Então, assim, a criança não sente dor nenhuma, a criança não sente nada antes do desencarne, né? O que ela tiver que passar, ela vai passar antes, né? Mas no momento, né? Durante e no momento, ela não sentirá nada, né? Independente da situação que for. Bom, aproveitando esse assunto, hoje eu quero falar de uma mensagem que eu recebi em 26/4/2014. Uma mensagem que eu recebi de um menino chamado Bernardo, que eu vou ler, no qual ele veio me fazer uma visita e me disse o seguinte: Oi tia, me chamo Bernardo e quero pedir para a senhora dizer para o meu pai que eu estou bem, que encontrei minha mãe e que agora vou ficar por uns tempos com ela. O lugar aqui é bem bonito, tem bastante coisas para brincar. Diz pro meu pai que estou com saudade dele e da minha irmãzinha, dos meus colegas da escola, das pessoas lá da igreja e de todos os meus amigos. Minha mãe disse que agora vou ficar um tempo sem poder ver meu pai. Que um dia ela vai me deixar ver e me contar o porquê que eu vim ficar perto dela. Minha mãe disse que eu e ela temos que rezar por meu pai, que um dia eu vou entender tudo. Isso, tia, sabe, eu gostei muito daqui. As pessoas são bem legais e todos sorriem para mim. Minha mãe me disse que agora sou um anjinho e que não preciso comer nem tomar água. Mas eu tomo água, aqui é muito bom e eu gostei de tomar água aqui. Tem rios bem grandes e as águas são bem clarinha, bem limpinha. Agora tenho que ir, tia. Minha mãe está me chamando. Mas não esquece, tia, de dizer para o meu pai que eu amo ele e minha irmãzinha. Bernardo. Beijo, tia. Bom, essa mensagem eu recebi já faz quase 3 anos desse menino. E eu me emociono sempre que eu leio ela. Então, assim, a criança, independente da situação que for, ela sempre está protegida, né? A criança, ela não tem aquele sofrimento no qual nós imaginamos, muitas vezes, dependendo da situação que acontece com ela. Então, criança é sempre anjo de luz. Criança, assim, ó, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom, né, que não deixa ele sofrer. Né? Então, assim, ó, principalmente no momento do desencarne. A criança que tem um problema de saúde, que muitas vezes tem uma doença grave, que sofre, que sente dores, era o meio dela evoluir, dela sentir isso, né? Mas antes do desencarne, assim como todas as pessoas que têm uma doença, elas vão ter aquele momento de melhora, né? Elas vão ficar bem. Até muitas vezes a gente pensa assim, né? Melhorou, ficou bem, vai sair do hospital, vai dar alta, mas não é o que acontece dali a pouco, né? Ao desencarne. Então, assim, ó, pais, mães que perderam filhos pequenos, né?
Então assim, ó, tenha certeza que os filhos de vocês não foram antes da hora, independente de como eles partiram, né? Eles foram, né, por escolha divina, por escolha deles próprios, naquele dia. Eles precisavam de um tempo, de um tempinho aqui na Terra para evoluir, cumprindo a missão de cada um. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja. E nesse momento eu tenho a visita do meu amigo Bernardo. Uma criança muito iluminada. Que Deus abençoe e proteja sempre. Obrigada, Bernardo.